Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso de número 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar, depois que entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu-o andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Quantos podem agradecer a Deus pela sua palavra? Quantos podem agradecer a Deus pela sua palavra? Diga comigo: saindo da porta e entrando para dentro. De novo, saindo da porta, pega o manto e entrando para dentro. Diga glória a Deus. Antes de viver o milagre, esse homem viu a movimentação da igreja. Eu estava lembrando de uma cena que aconteceu com a gente esses dias. Esse lugar, alguns anos atrás, era um lugar muito quieto. Não tinha nada aqui, não tinha avenida, não tinha movimento na rua. Tinha uns eucaliptos aqui e uns matos crescendo. Aí de repente, mudou-se um povo para cá. Uma família mudou para cá, só uma família. Fizeram uma casa e começaram a... Mas é uma família que progrediu um pouco. E começou. E aí você começa um final de semana na quinta-feira com uma multidão que entra, depois na sexta uma outra multidão que entra e sai. E aí no sábado é uma multidão de manhã e de tarde, de noite, e uma hora vai. E aí domingo amanhece o dia, o lugar vai tomando, você não tem mais trânsito, não tem mais chegada. Você já ficou nervoso com o estacionamento hoje? Me desculpa, é o espaço que tem, nós vamos melhorar, eu prometo. Mas é aquela coisa, acaba um, entra outro, empurra para frente, sai e vai, isso aqui não parou mais. E aí uma pessoa mandou uma mensagem no internet, comentando: vocês são insaciáveis. É multidão que entra, multidão que sai, vocês são insaciáveis. A minha oração foi: Senhor, faz ela vir ser uma insaciável com a gente também. Nós descobrimos o pão, melhor pão, nós descobrimos a melhor água, nós descobrimos o melhor vinho, nós descobrimos. Não deve ser fácil ser vizinho da gente, eu confesso. Não deve ser. Não deve ser. Mas olha para mim. O que eu quero dizer com essa história com vocês? Que às vezes a gente está como aquele homem, vendo um movimento diante da gente, mas a gente só está vendo. Aquele homem via um movimento acontecendo ao redor dele. Porque é curioso que o texto vai dizer no capítulo de número 2 que todos os dias também a igreja passava por ali. Então naquele lugar onde ele era colocado todos os dias, a igreja passava por ali.
Então aquele homem estava observando um movimento acontecendo em torno dele. Eu não sei por quantos dias isso aconteceu, mas a Bíblia diz que por dias ele já vinha sendo colocado ali a sua vida toda. E que agora, meus amados irmãos, havia um movimento de pessoas que iam e vinham naquele lugar, e iam ali para orar, para buscar a Deus, para falar de Jesus e para encontrar uns com os outros. Quantos podem dar glória a Deus? Aquele homem estava assistindo, diga comigo, assistindo o movimento da igreja. Agora todo mundo bem forte de uma vez, vamos lá. Assistindo o movimento da igreja. Volte comigo, por favor, para o capítulo de número 2, ainda na sua Bíblia. Atos dos Apóstolos 2, verso 42. Era isso que esse homem estava assistindo todos os dias. Estava passando por ele todos os dias este movimento. Estava passando por ele todos os dias este movimento. Verso 42 diz a Bíblia: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a necessidade. Todos os dias, veja comigo, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas. Juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse homem estava assistindo esse movimento. Por isso no capítulo de número 3 tem um encontro. Porque ele estava na porta que dava acesso ao pátio. E todos os dias na porta que dava acesso ao pátio, ele via esse movimento da igreja. Gente acessando o pátio do templo. E ele na porta olhando e dizendo: são insaciáveis. Esse povo não tem o que fazer. Sabe o que aquele homem estava vendo? O texto vai dizer, e eu coloquei aqui 6 pilares que ele começou a perceber. Ele começou a olhar e disse o seguinte: a primeira coisa é que eles estavam compartilhando palavra. Aquele homem começou a ver que quem estava passando por ali estava envolvido em um ambiente de ensino. Diga comigo, a igreja precisa ser um ambiente de ensino. A gente precisa ler a palavra, a gente precisa estudar a palavra, a gente precisa ouvir a palavra, a gente precisa buscar conhecimento. Se matricule no VID, se matricule na FATEM, venha para os treinamentos, participe dos ministérios, cresça na palavra. A Bíblia diz, meus amados, que ele também via que aquelas pessoas que passavam por ali tinham comunhão umas com as outras, se chamavam de irmãos, se davam um abraço, um aperto de mão. E aí, varão, como é que tá? Seu time ontem perdeu? Ih, que coisa, hein? Oh, como é que tá a família? Oi, eu soube que seu pai operou, tá tudo bem com seu pai? Ele já recuperou. O que acontecia? Havia um congraçamento entre aquelas pessoas. Garra na mão de alguém, olha no olho dele e fala assim: se você vem para a igreja, entra e sai, não conhece ninguém, tá errado. Se você chega por último e sai primeiro, está errado. Se você diz, eu já me feri demais, já me machuquei muito, já me expus demais, eu quero te dizer, existe um pilar: aprender e comungar. Ter ensino da palavra e comunhão com os irmãos. Eu quero orar para que o espírito da inimizade saia. Eu quero orar para que toda mágoa, rancor ou trauma que te faz ser avesso a relacionar-se com pessoas caia por terra. Porque este movimento não é um ajuntamento, este movimento é uma escola de sabedoria e uma reunião de irmãos. Será que alguém pode glorificar a Deus? Isso é o movimento da igreja, isso é o movimento da igreja que eu acredito. Então aquele homem está passando, ele está vendo uma movimentação. Ele diz, essa gente parece que está aprendendo alguma coisa, e essa gente parece que é da mesma família. A terceira coisa que o texto vai mostrar para nós, o terceiro pilar, é que aquele povo era um povo de oração. Diga comigo, oração. Jesus disse certa vez, a casa de meu pai, esta casa será chamada casa de oração.
Então havia um pilar de oração. Ele percebe que também havia naquele lugar um pilar de doação. Porque quando eu oro, eu estou chamando algo para mim. Mas quando eu dou, eu estou derramando de mim para o outro. Ele começou a ver que quem entrava naquele meio, de repente, começava a ter sua vida mudada em vários aspectos. Ele começou a perceber que no meio daquela gente, tinha uma alegria. E o Espírito do Senhor é como um óleo de alegria sobre nós nesses dias. E o Espírito do Senhor é como um óleo de alegria derramado sobre a igreja. De vez em quando eu recebo algumas mensagens em vários sentidos. E esses dias eu recebi um tempo atrás, já faz bastante tempo, para ser mais honesto, faz bastante tempo. Então uma pessoa mandou para mim: não sei, não gosto muito da igreja, vocês riem demais. Eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que morreu por mim, eu tenho um Deus que abriu o céu, eu tenho um Deus que me chama de filho amado, eu tenho um Deus que pavimenta o meu caminho, eu tenho um Deus que me cerca com seus anjos, eu tenho um Deus que põe o diabo debaixo do meu pé. Eu vou ser triste, eu vou ser alegre, eu vou dar risada, eu vou dar gargalhada, eu vou contar piada, eu vou dizer que este lugar é um lugar de maravilha, eu vou dizer que este lugar é um lugar de alegria. Eu quero te dizer, meus amados, Deus quer curar a gente. Levanta a mão direita bem alto e diga: hoje somos curados da religiosidade. Aquele homem estava vendo um movimento de oração, movimento de ensino, movimento de doação, movimento de comunhão. Ele começou a ver um movimento de alegria. Mas ele também está vendo um sexto pilar, que é o movimento de crescimento. Cada vez aumenta, cada vez aumenta, cada vez aumenta, e cada vez aumenta, e cada vez aumenta, e cada vez aumenta. Ontem eu não consegui chegar aqui para o culto das 6, a primeira ceia de ontem. O nosso primeiro culto do domingo acontece nossa primeira ceia do domingo acontece no sábado. É uma coisa, mas é isso. E aí mandaram um recado para mim: tá bonito, tá cheinho embaixo. O único culto que a gente tinha um pouco de folga era os 5 horas, e agora a galeria já está quase tomada. Eu falei assim: a folga está acabando. Aquele homem começou a notar que tinha um movimento acontecendo em volta dele. Mas existe uma diferença entre ver o movimento e entrar no movimento. Eu vou repetir. Todos os dias esse homem estava parado diante deste movimento. E qual que é a minha questão e o meu ponto aqui hoje? Que alguns não estão à porta do prédio físico. Mas estão perto do movimento, mas não entraram nesse movimento. Estão dentro do templo, mas não estão no mover do Deus que vive nesse templo. Os parâmetros mudaram, nós estamos mais falando de estar dentro de uma casa ou fora de uma casa, mas nós estamos falando de estar imergidos em um espírito, o mesmo espírito. Portanto, é possível que muita gente frequente o lugar, mas não viva o que acontece neste lugar. O meu grito esta manhã é para que nenhum de nós, o que eu disse? O que eu disse? Nenhum de nós esteja apenas vendo o movimento, sem ingressar nele. Bate no ombrinho de alguém e diga assim: Deus te convida para entrar neste mover. Todos os dias, esse movimento desfilava diante do paralítico. Todos os dias, este movimento desfilava diante desse paralítico. Mas ele continuava, apenas esperando 1 ou 2 moedas. Quando você entrar no movimento, Deus vai ampliar suas expectativas.
Quando você entrar nesse mover do rio do Espírito, Deus vai ampliar suas expectativas. Existe um dia que a gente precisa abrir os olhos e ver. Existe um dia que a gente precisa perceber que a oportunidade está passando diante de nós e que nós podemos ingressar em algo que Deus está fazendo na terra. Bendito o dia que uma expectativa surgiu no nosso coração. A Bíblia diz que Pedro e João estavam passando e o paralítico olhou para Pedro e João e estendeu a mão. Ele estendeu a mão esperando uma ou duas moedas caírem na sua mão, mas também Pedro olhou para ele e disse assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu quero te dar. Melhor do que essa moeda que vai te garantir o pão e a sobrevivência de mais um dia, é uma palavra que pode mudar a sua história. Deixa eu te dizer, você está correndo atrás para suprir tua necessidade, e Deus quer abrir para você uma tela de uma vida nova, extraordinária e tremenda. Você está com a mão estendida esperando uma migalha, uma esmola, e Deus está te dizendo: ei, eu posso te ingressar em algo novo e transformador que vai mudar a sua vida. Portanto, eu não tenho medo de dizer: vem para a casa do Senhor com grandes expectativas. Ele estende a mão. Pedro diz: mas em nome de Jesus. Diga: hoje é um dia de ousadia. Deixa eu tentar fazer uma bagunça aqui agora. De manhãzinha, enquanto eu estava orando, me pareceu uma boa ideia. Não sei se será. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Alternadamente, vamos fazer o seguinte, mocinha, olha aqui para mim. Fica você de pé, por favor. Você fica sentada, você fica de pé. Você fica sentado, você fica de pé. Vai. Um sentado, um em pé. Um sentado, vai pegando a outra fileira, vai. Um sentado, um em pé. Um sentado, na outra fileira de trás, vai. Todo mundo, vai. Um sentado, um em pé, vai. Um sentado, um em pé. Isso, não é difícil, é tipo assim, é bem binário. É um sentado, um em pé. Um sentado, um em pé. Vai lá. Um sentado do lado de um em pé. Um sentado do lado de um em pé. Ai, meu Deus. Aí sim, mas um sentado em pé. Deu. Olha só. Diga comigo, chega uma hora que a gente tem que ter ousadia. Porque nesse movimento, a gente precisa ter dois papéis. Tem dia na vida da gente que a gente é quem está em pé. E tem dia na vida da gente que a gente é quem está sentado. Tem dia na vida da gente que a gente tem para dar. E tem dia na vida da gente que a gente está precisando receber. E é quando a gente está por aqui, é assim. Do lado da gente vai ter alguém em pé, e do lado da gente vai ter alguém. E sabe o que a gente precisa fazer? Quem está sentado precisa ter a humildade, que o que mata a gente é o nosso orgulho. O orgulho é algo terrível na vida da gente. O orgulho é uma barreira para Deus agir na vida da gente. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste o orgulhoso, Deus resiste o soberbo. Alguém comigo? Então na vida da gente, tem dia que a gente é o que está sentado, sem força para levantar. E a gente precisa ter a humildade de estender a mão e dizer: eu preciso. Sabe, às vezes a gente quer parecer que está bem. Parecer é mais difícil do que ser.
Quem quer parecer que é rico, gasta mais dinheiro do que se fosse rico. Quem quer parecer que está bem, se machuca mais do que se assumisse que não está bem. É mais difícil parecer do que ser. Mas é preciso também, da parte de quem está de pé, ousadia. Porque são duas coisas. Pega na mão de quem está do seu lado aí, está caído. Está caído, não está sentado, melhor. São duas coisas que tem que acontecer. Quem está em pé tem que ter ousadia para puxar. E quem está sentado, diz o texto, tem que ter ousadia para saltar. Então tem duas coisas. Quem está de pé puxa, quem está sentado salta. Quem está de pé puxa, quem está sentado salta. Quem está de pé puxa, quem está sentado salta. Quem está de pé puxa, quem está sentado salta. Dai glória a Deus, diga: a igreja precisa ser assim. Então, quando eu estou pregando aqui, eu estou pregando para gente que precisa ter coragem de saltar. E eu estou pregando para gente que precisa ter coragem de estender a mão e puxar. Você precisa entender em que ponto da vida você está. Porque não adianta, porque tem gente fazendo força para levantar quem não está com coragem de saltar. E tem gente estendendo a mão para gente que não está tendo a ousadia de levantar. E eu quero te dizer que a gente vai ser uma comunidade cada vez mais forte. Porque eu quero declarar que você vai ter um batismo de ousadia. Sempre que você vê alguém caído, você vai ter a ousadia de puxar. Mas eu também quero declarar que você vai ter aqui a coragem de dar um salto, a humildade de estender a mão e a coragem de dar um salto. Levante a mão e diga: no dia difícil, terei humildade para estender a minha mão e coragem para dar um salto. Diga: nos dias bons, eu terei a sensibilidade de perceber quem precisa e a ousadia de puxá-lo para cima. No nosso movimento não pode deixar ninguém caído. No nosso movimento não pode deixar ninguém caído. Alguém pode dar glória a Deus? Senta um minuto, eu tenho 4 minutos para terminar. Eu juro que eu não preguei nem... Assistir a igreja é diferente de viver a igreja. Você pode escrever isso? Assistir a igreja é diferente de viver a igreja. O diabo criou na tua cabeça divulgar os bastidores. Deixa eu te dizer. Viva a igreja. Viva a igreja com suas facilidades e dificuldades. Viva a igreja com seus acertos e erros. Porque eu não quero ser alguém que fica na porta. Eu quero ser alguém que cai para dentro. A pergunta que eu faço nesta manhã: você veio assistir o culto? Ou você veio viver o culto? Não é o tamanho da igreja. É possível você estar num lugar pequeno e não viver a igreja. E é possível você estar num lugar de milhares e viver a igreja. O movimento da igreja está passando diante dos seus olhos todo dia. E a pergunta é: até quando isso vai ficar? Eu
tenho uma palavra para alguém aqui essa manhã. Hebreus capítulo de número 10. Hebreus capítulo de número 10. Verso de número 24. Alguém comigo? Ah, Jesus, Tu és tão maravilhoso. Hebreus capítulo de número 10. Verso de número 24. Você pode ficar de pé. Vamos ler todo mundo isso aqui? Vamos ler de verdade. E vamos pedir que isso seja uma verdade na nossa vida. Toma ar aí, respira, pega fôlego. E no 3, vamos ler? 1, 2, 3. E consideremos os uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Vamos ler de novo? E consideremos-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Verso de número 25. Vamos lá? Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O texto está encorajando a gente a nos encorajarmos e continuar juntos, continuar congregando, servindo e encorajando. Repete comigo: congregando, servindo e encorajando. Congregar é ajuntar, servir é estender a mão, encorajar é puxar para cima. O que eu vou pôr na minha agenda, eu vou estar junto. Eu vou estender a minha mão. E eu vou puxar alguém para cima. Porque vai chegar um dia que alguém vai estar junto de mim, vai me estender a mão e vai me puxar para cima. Quantos podem celebrar a comunhão da igreja? A vida em comunidade é algo extraordinário. Porque a igreja é a comunidade do povo de Deus. É no convívio dos crentes que nós experimentamos a graça de Deus. É no convívio dos crentes que nós nos apoiamos em nossas lutas espirituais, emocionais e materiais. Quem crê nisso? A vida cristã não pode ser vivida isoladamente. A comunidade é fundamental para termos o testemunho de Cristo. Quem entende isso? Quem entende isso? Esse é um lugar de adoração. Esse é um lugar de sabedoria. Esse é um lugar de comunhão. Este é um lugar de serviço. E este é um lugar de socorro. Meu desafio a você é que você pratique isso. Reunir, servir e encorajar. E no dia que você precisar, vai ter gente junto, vai ter mão estendida e vai ter alguém te puxando. Na última sexta-feira,
eu completei 27 anos que eu assumi a primeira igreja como pastor. As pessoas que reclamaram, que não foram assistidas, uma grande maioria, não todas, toda generalização em boa parte era gente que não se ajuntava, não servia, não encorajava. Ou seja, era gente que assistia o movimento. Aí ele diz: olha, ninguém lembrou de mim. Mas o que acontece é que quando você está no movimento, você vai ter gente junto, você vai ter gente com mão estendida, você vai ter gente encorajada. Você veio assistir o culto ou viver o culto? Você veio ver a igreja ou viver a igreja? Pensou que ia vir ouvir mensagem de coach hoje, né? Dê a mão à pessoa que está à direita e à esquerda. Feche os teus olhos. Restaura em nós e mantém em nós uma igreja viva. Abençoa em nós e dirige entre nós o caminho do teu povo. E faz deste lugar uma casa de uma família, um lugar de filhos que amam, servem e adoram seu Pai. Tira do nosso meio a inimizade, a indiferença. Tira do nosso meio, Senhor, a paralisia, porque essa igreja vai andar e vai levantar muita gente pelo caminho. Se você está aqui hoje e entrou caído, deixa eu te dizer, o Senhor te levanta nessa casa. Em Cristo Jesus, receba em sua alma vida e saúde. A depressão sai, o trauma sai. O amor e o poder de Deus vai encher a tua vida agora. Pelo poder do Espírito Santo, Deus desce sobre este lugar. Faz o que nenhum medicamento faz. Faz o que nenhuma terapia faz. Faz o que só o seu poder pode fazer. Levante a mão do seu irmão e clama a Deus: vem sobre nós, Espírito Santo, e enche este lugar com a tua glória. É o que oramos neste dia em nome de